Nesse momento, enquanto nós conversamos aqui, os pássaros estão trabalhando no ar, as abelhas estão trabalhando, as formigas, as montanhas, as nuvens. O sistema de vida envolve inúmeras comunidades, comunidades humanas e comunidades de outras ordens. E eu acho que esse é um ponto a ser reconsiderado nesse momento que nós estamos vivendo essa experiência nessa Terra. Um momento tecnológico, um momento de olhar para a questão da ecologia e da sustentabilidade, mas um momento da gente ampliar a nossa noção de humanidade e estender a nossa noção de consciência. Bem-vindas, bem-vindos ao Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca autonomia para fazer a diferença. Aqui a gente dá visibilidade e discute temas relevantes para a transformação planetária, nessa temporada especificamente focando em sustentabilidade, ESG, impacto socioambiental. Eu sou Rick Lima e apresento aqui o podcast para vocês com muita alegria. E hoje tenho a honra de falar com Cacá Verá, trazendo a perspectiva indígena sobre, a gente tem falado aqui, né? Falamos já com Renata Faber, head da Exame, falamos com a ativista climática Amanda Costa e agora Cacá Verá, professor, filósofo, um mestre que eu tive a honra de conhecer pessoalmente e trazer aqui para vocês, no Abrindo Caminhos, trazendo a perspectiva da natureza sobre isso tudo. Espero que vocês gostem. Cacá Verá, bem-vindo ao Abrindo Caminhos. Primeiro, Cacá, eu queria te agradecer demais pelo tempo, pela disponibilidade. Tive em contato contigo há algumas semanas, numa prática aí no espaço, Arando Verá, queria. E levei minha mãe, inclusive, foi maravilhoso, assim, uma prática de conexão, pois vou querer ouvir mais sobre ela e sobre o espaço. Mas eu queria começar com um ponto que eu acho que é essencial e que tem muito a ver com algo que você trouxe lá, que é que a gente precisa aprender a se conectar na cidade, no momento atual que a gente está do mundo, né? Eu já tive experiências, vamos chamar assim, mais transcendentais, né, na natureza, aquela conexão que a gente tem na natureza é muito presente, né, mas como fazer isso na cidade, né, no dia a dia, na correria, na rotina, e eu queria até expandir isso para num tom mais geral, no momento que a proteção da sociobiodiversidade está tão escancarada a necessidade disso, né, como fazer negócios, parcerias, coexistindo, né, com saberes ancestrais e necessidade de proteção da natureza, né? Então, do micro ali, queria que você isse do micro, que é as práticas que você traz, para o macro, que é no mundo atual. Primeiramente, agradecendo de estar nesse espaço de Caminhos Abertos e agradecendo os nossos ouvintes também, né? Quando a gente fala em natureza e ser humano, principalmente nos tempos atuais, onde há uma clara necessidade de dar atenção para temas como proteção à floresta, preservação da natureza, colaborar para o equilíbrio, né, a questão climática. De um modo geral, quem habita na cidade, quem habita numa metrópole, tem a tendência de ver a natureza como algo distante, por conta da questão geográfica, né? Quem mora em centros urbanos, em metrópoles, aparentemente está distante geograficamente de ambientes de floresta. Seja uma floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, tem a tendência de achar que a sua parte no cuidado com a floresta também, de um modo inconsciente, é algo distante. Eu até reconheço que é importante preservar a natureza. Eu até reconheço que é importante cuidar da natureza, mas eu moro distante da natureza. Como é que eu posso colaborar? E, normalmente, aqueles que têm realmente uma preocupação maior procuram conectar com associações, com organizações, com instituições que fazem esse trabalho mais local, né? Mas, na verdade, não existe distância
entre a natureza de uma floresta e o ser humano urbano. Essa distância realmente não existe. Quando nós levantamos pela manhã e respiramos, ou quando nós vamos dormir, né, e acomodamos e continuamos respirando, tem todo um fluxo, né, que vem da floresta mais distante possíveis, que está conectando com você através da própria respiração, né? Quando a gente tem um dia de chuva, ou quando a gente tem um dia de sol, ou quando a gente tem um tempo nublado, isso é resultado de uma relação direta com as florestas mais distantes ou mais próximas. A gente pode ver isso tanto pela ciência, por exemplo, quando os cientistas, os biólogos, trazem aquela noção reconhecida dos rios voadores, né? Em se tratando da Amazônia, o quanto que a atmosfera amazônica, por uma questão de relação de ventos e movimentos, e por uma questão da relação com a Chapada dos Andes, verdadeiros oceanos celestiais, rios celestiais percorrem e vão fazendo trabalhos até o extremo sul do país, enfim. O que eu quero dizer com isso é que nem do ponto de vista material, biológico, nem do ponto de vista energético, sutil ou espiritual, existe verdadeiramente uma distância entre nós e a natureza. Primeiro ponto para trazer aqui. Então, quando nós estamos num ambiente urbano, um ato mínimo ou um ato médio que nós possamos fazer em relação ao cuidado com o ambiente local e ao cuidado conosco mesmo, nós estamos impactando de uma maneira colaborativa ou não colaborativa com a natureza. E mais do que isso, né, nós estamos interferindo de um modo positivo ou negativo em relação à nossa própria presença aqui na Terra, ao nosso próprio ser aqui na Terra. E isso já é algo de uma ordem, de uma visão de mundo que vem de sabedorias ancestrais, ou de sabedorias espirituais, mas nesse ponto aqui que eu estou trazendo agora, o que eu quero construir aqui nessa pergunta, nessa reflexão, é que nós somos uma extensão da natureza. Esse é um primeiro fundamento de uma visão de mundo da tradição Tupi-Guarani. Nós somos um desdobramento da natureza. E quando nós estamos cuidando de nós mesmos de um modo mais profundo, nós estamos também cuidando da natureza. Por isso que estar no ambiente urbano e cuidar e realizar algumas práticas possíveis é muito importante, né? Tem um impacto coletivo e tem um impacto individual extremamente relevante. Seja essa prática de ordem, por exemplo, reciclar o lixo, né? Que é algo que até hoje eu mesmo tenho dificuldade de estar atento para essa necessidade, né? Prestar atenção nos hábitos de consumo, que tipo de produto, que tipo de coisa, que tipo de situação está sendo nos oferecido e que tem um impacto menos danoso para o ambiente como um todo. Há pouco tempo atrás eu participei de um congresso voltado para a moda. Me convidaram para falar no congresso ligado à moda e eu pensei, o que eu tenho a ver com moda? Né? E aí me disseram, a produção de roupas, a produção de moda é a segunda ou a terceira coisa que causa mais impacto ao ambiente. Tem a construção civil e tem a nossa própria relação, os passos que o homem faz, né, num território, as ações que faz no território causam impactos, né?
positivos ou negativos, quando ele desestrutura o território, quando ele defloresta, quando ele realiza uma ação, né, em um território. Aí eu falei, agora eu entendi. Então a roupa que a gente veste, o alimento que a gente come e a maneira como nós cuidamos do espaço físico causa impactos, né? Então, estar no ambiente urbano, hoje em dia, tem como um desafio imperioso a gente reeducar a nossa mentalidade com relação a esse aparente distanciamento entre natureza e o ser humano urbano. Né? Na verdade, não existe distância. Até o fato de a gente achar que existe essa separação faz com que a gente trate, por exemplo, a palavra lixo, né? Que é, jogar-se fora, jogar para onde, né? Se tudo continua aqui, né? E se a responsabilidade só de quem está ali na natureza, proteger ou defender, é muita loucura achar que isso não vai chegar na cidade de alguma maneira, né? Então acho que são tempos muito doidos aí que a gente vive, né? De muita ignorância, mas ao mesmo tempo muita esperança, assim, né? Agora, muito se fala de permacultura, de ESG, agora com um novo governo, novos ministérios, a gente tem possíveis caminhos aí, e ao mesmo tempo uma aparente, né, expansão de consciência, muito mais gente preocupada, mas ao mesmo tempo muito mais destruição também, né? Então eu queria ouvir um pouco dessa sua perspectiva sobre os tempos atuais, né? Essa disputa entre esperança e pessimismo, né? E muita gente também com ansiedade, depressão, vendo que com falta de esperança mesmo, e vendo que não tem mais chance, não é mais possível, né? E você aí, digo, todo o povo indígena que há mais de 500 anos, né? 100 séculos de luta por isso, né? Como é que é a sua específica sensação do momento atual? Nós tivemos nesse último período, nesse último ciclo social e político, e não dá para descolar esse ciclo da questão política, extremamente conturbado a nível nacional, extremamente caótico a nível global, né? Nós enfrentamos aí uma pandemia, uma coisa inédita nos parâmetros daquilo que a gente conhece como sociedade humana, né? Que causou sofrimentos até hoje incalculáveis, assim, em muitos aspectos, mas terríveis, né? Mortes, desestruturas, etc., e que também custou à natureza um dos períodos mais tristes, falando do Brasil, assim, da relação da sociedade com a natureza, mais desestruturadores, assim, realmente foram terríveis. Esse momento que nós passamos coletivamente para os povos indígenas, e a partir agora de uma visão que vem aí dos meus ancestrais, dos meus antepassados, esse tipo de situação que coletivamente nós enfrentamos nos últimos 4 anos, pelo menos, é algo que as comunidades indígenas elas enfrentam desde o século XVI. Epidemias, desastres sociais, desestruturas, ataques territoriais e ataques à natureza. Essa situação é uma situação que, na memória cultural de todos os povos originários, é algo recorrente. É como se a humanidade tivesse tido a oportunidade de sentir na pele aquilo que os meus antepassados têm sentido há 523 anos. Mas eu não estou dizendo isso para colocar aqui essas culturas como culturas vitimizadas, não é bem isso. É no sentido de perceber, olha como é terrível, de um sofrimento extremamente danoso coletivamente, e mais extremamente danoso também globalmente. Todas as ações que ocorreram, que causaram os maiores transtornos,
Se você tira a pandemia, mesmo assim, não dá para tirar, porque ela também foi provocada por um desequilíbrio, por uma desordem promovida pelo ser humano. Todas essas desestruturas que houve está muito ligado à ganância, cobiça e ignorância. Esses 3 fatores. E está muito ligado ao comportamento e um tipo de visão de mundo predadora que, infelizmente, ainda reside assim no modo como grupos humanos operam a sua relação com a vida. É uma relação predadora, é uma relação extremamente desestruturante, né? E esses últimos tempos colocaram em xeque para todos nós se esse tipo de comportamento, se esse tipo de visão e de prática verdadeiramente faz sentido. É claro que nós sabemos que não faz sentido, mas quando nós vivenciamos uma experiência no nosso corpo, nas nossas relações, na nossa pele, do que isso significa, nos obriga realmente a rever paradigmas e buscar novas alternativas. Eu vejo esses últimos tempos como um tempo de doloroso aprendizado humano, global, assim, né? E que nós estamos agora, nesse momento, nesse início de 2023, tendo a oportunidade de buscar realmente um novo paradigma de vida, né? E quando eu falo um novo paradigma, eu não quero dizer com isso que a gente vai ter que inventar uma nova maneira de ser. Talvez esse novo paradigma seja recobrar uma ancestral maneira de ser. Dentro daquilo que eu acredito, e a gente pode fazer reflexão, as culturas mais antigas, as culturas imemoriais, não do Brasil, as culturas imemoriais da humanidade deixaram modelos de relação de vida coletiva, social e ecológica que podem servir de inspiração para um paradigma mais edificante, para um paradigma mais saudável, né, mais equilibrado para nós, né? Então, eu vejo esse momento como essa possibilidade, não no sentido mais de esperança. Eu acho que essa questão da esperança, ela nos nutriu o suficiente e vai continuar nos nutrindo o suficiente para que a gente pudesse operar uma mudança. Eu acho que esse momento é um momento de realmente reconectar com sabedorias, experiências, vivências ancestrais que de alguma memória já está posta no nosso eu coletivo, né? E que pode nos conectar numa aliança entre uma consciência que hoje adquiriu saberes que vão das mais diversas áreas, assim, desde tecnologia, ciência, manifestações e expressões sociais, né? Mas conectando com experiências e vivências mais amplas, mais profundas, que nos colocam numa ordem de interação e de integração com outras comunidades. Quando eu falo outras comunidades, eu estou falando da comunidade da floresta, a comunidade das montanhas, a comunidade das águas e dos seres que habitam nas águas, a comunidade dos ares e dos seres que habitam os ares. Está na hora do ser humano reperceber que ele não é o único na Terra a ter
uma inteligência, uma tarefa, uma missão, um sistema de ação, de atividade sobre a Terra, né? Nesse momento, enquanto nós conversamos aqui, os pássaros estão trabalhando no ar, né? As abelhas estão trabalhando, as formigas, as montanhas, as nuvens, né? O que eu quero dizer é isso, né? Tem um paradigma a ser considerado aí, que o ser humano não é sozinho, no sentido de ser o senhor de uma suposta inteligência no sistema de vida, né? O sistema de vida envolve inúmeras comunidades, comunidades humanas e comunidades de outras ordens. E eu acho que esse é um ponto a ser reconsiderado nesse momento que nós estamos vivendo essa experiência nessa Terra. Um momento tecnológico, um momento de olhar para a questão da ecologia e da sustentabilidade, mas um momento da gente ampliar a nossa noção de humanidade e estender a nossa noção de consciência. A gente tocou há um tempo atrás agora sobre reciclagem de lixo, por exemplo, né, a dificuldade que tem, e várias outras práticas e sugestões para que a gente possa ter uma vida mais sustentável e em equilíbrio, né? Então essa busca por mais sustentabilidade, por transformação, por equilíbrio, eu acho que ela está agora cada vez mais evidente, né? Eu queria saber um pouco de ti, de práticas, né? Por exemplo, tem as práticas dos saberes ancestrais que você traz e que eu tive a sorte, a oportunidade de fazer aí, de reconexão mesmo, e práticas de dia a dia, assim, né? Então, para as pessoas que estão ouvindo a gente, assim, né? O que você diria que são alguns exemplos de práticas de reconexão ou de tratamento, né? De como perceber, né, essa conexão com as montanhas, com os pássaros, quando a gente está tão desconectado, em rotinas tão atarefadas, sempre com pressa, ansiedade, tendo que fazer as coisas no momento de recessão econômica e todas essas preocupações que estão na vida das pessoas, né? Que práticas simples ou conhecimentos ou formas de reconexão você recomendaria para quem não teve a oportunidade aí ainda de estar aí contigo? Eu agradeço essa pergunta, né? É uma pergunta extremamente importante, embora aparentemente o que eu vou falar seja simples, mas eu também como terapeuta, como professor de uma instituição que foca todo o seu trabalho no desenvolvimento de uma cultura de paz, e também como uma pessoa que vive entre a cidade, né, entre as áreas urbanas e as florestas, eu faço essa ponte. Então eu tenho todo um cotidiano na cidade, né, em áreas urbanas. Eu vou falar de algumas práticas que são tão simples e são tão profundas ao mesmo tempo que deixar de fazê-las seria o fim, né? O fim de uma pessoa saudável e o fim de uma pessoa conectada, que infelizmente é o que acontece. Então, uma delas, por exemplo, é a prática de respirar conscientemente. É uma coisa, assim, absurdamente simples, mas, ao mesmo tempo, absurdamente complexa no tipo de sociedade, no tipo de ritmo e de cotidiano que, em muitos lugares, em muitas metrópoles, se instala, né? Nós não respiramos corretamente, né? Nós não respiramos adequadamente. E isso tem um impacto muito grande no nosso ser, no nosso corpo biológico, né? Na saúde, na vitalidade do nosso corpo, um impacto negativo e que vai refletir também na maneira como nós pensamos, na maneira como nós formulamos reflexões, né? Quando a gente respira mal, nós pensamos mal. Quando nós respiramos mal, nós não nos vitalizamos, não temos vitalidade, né, biológica, né? E já é constatado por estudos
científicos que uma doença, seja qualquer doença que for, ela se torna mais presente, mais potencialmente possível de acontecer quando uma pessoa está num nível de vitalidade muito baixo. O nível de vitalidade baixa pressupõe baixa imunidade. E isso tem a ver com respirar. E, então, uma prática que eu sugiro é respirar conscientemente, pausadamente e profundamente, pelo menos por alguns instantes do seu dia, lembrar disso até o momento em que a respiração profunda e pausada se tornar mecânica. Por que eu digo isso? Porque as atribulações, as preocupações, as tarefas corriqueiras nos obrigam a ter uma respiração curta, consequentemente amplia o nível, o grau de tensões, de preocupações, né? E quando você respira pausadamente e profundamente, isso te obriga a você parar o mundo. Na cultura indígena tem uma expressão chamada parar o mundo, né? Parar o mundo, você pode parar o mundo mesmo que seja por instantes. Parar o mundo é você dar uma pausa entre um ponto e outro, entre uma coisa e outra, e essa pausa permite você se revitalizar e permite, eventualmente, você ressignificar um ponto de reflexão ou uma atividade. Sem a pausa, a gente não consegue realmente ter espaço para o refletir, né? Então, quando você respira adequadamente, quando você respira profundamente, você permite uma pausa. E o ser humano precisa de pausas entre uma ação e outra, né? Ele precisa de micropausas, ele precisa de pausas diárias, como a pausa para o almoço, a pausa para um café. Ele precisa uma pausa para o nada. Ele precisa de 10 minutos de pausa para o nada, né? Porque é no nada que acontece a renovação de uma cadeia sutil e poderosa de energias no nosso interior. Então, a primeira prática é respirar direito. A segunda prática que eu proponho é caminhar conscientemente. Dedicar um tempo de 5 minutos a 1 hora do seu dia para fazer uma caminhada, para você colocar o teu corpo em atividade. Porque quando o corpo não fica em atividade, ele transmite uma informação para você. Ele transmite uma informação para o teu cérebro. A informação que ele transmite é morte. O corpo precisa fazer um movimento, precisa caminhar. E o ser humano chegou num grau assim de habilidade, de desenvolvimento assim de tecnologias para o conforto, que ele quase não caminha. E com essa pandemia, com esse movimento aí que nos leva então para os escritórios em casa, a tendência da estagnação amplia. Quando você caminha conscientemente, quando você respira conscientemente, você está colaborando com a natureza, primeira, que é a natureza da sua própria vida, da sua própria qualidade de vida. E o terceiro ponto, assim, a terceira prática, ela é algo que ela é mais difundida, que é justamente a gente aprender a lidar com o que a gente faz com aquilo que a gente consome, né? Com o lixo que a gente produz, né? O que eu posso fazer com o lixo que eu produzo? Como descartar, ou como produzir menos, ou como
reciclar, né? Então, essa terceira prática é algo que vem sendo elaborado, trabalhado por inúmeras organizações, instituições, pessoas, né, promovendo agendas, né, e é muito importante. Mas coisas habitualmente simples também têm repercussões profundas na nossa qualidade de vida e na nossa natureza, né? E aí eu vou fechar aqui essa reflexão. Nós consideramos, eu estou aqui considerando 3 naturezas de ecologia a serem cuidadas. A primeira é a tua ecologia interior. Isso que nós estamos falando, dessas práticas, diz respeito ao cuidado com a tua ecologia pessoal. A segunda é uma ecologia social, né? Que começa nessa questão de cuidar daquilo que a gente consome, do lixo que a gente produz, como se relacionar com isso, mas essa ecologia pessoal, social, também se desdobra na maneira como nós nos relacionamos com a diversidade de culturas e de pessoas. O ser humano ainda tem um desafio grande a fazer, nós estamos vendo isso expressos aí nos mais diversos conflitos mundiais, que é como nós podemos nos relacionar com o diferente. Porque à medida que a sociedade fica mais próxima por conta da tecnologia, né, hoje nós estamos falando aqui de pontos diferentes, nós podemos ver pessoas do outro lado do mundo por conta da tecnologia e nós não aprendemos ainda a nos relacionar com essa diversidade de cultura, de pessoas, de opiniões, né? E isso diz respeito a uma ecologia social necessária, né? Desenvolver a habilidade de relacionamento com aquele que pensa diferente de você, que veste diferente de você, né? Que fala diferente de você, e é uma habilidade a ser desenvolvida e ampliada para gerar uma ecologia, né? Que é uma habilidade de você conectar com as pessoas, mesmo tendo muitos pontos diferentes do teu modo de ser e de pensar. Isso é algo extremamente desafiador. E isso é parte de uma ecologia também, porque ecologia não é só manter a floresta em pé, também, mas é manter as relações harmônicas, que é o que a floresta nos ensina. E a terceira ecologia, essa daí, tudo isso diz respeito a uma ecologia social. E a terceira ecologia, que é a ecologia espiritual, que é algo também que soa como um grande desafio ainda para nós, que diz respeito, assim, ao modo, às diversas maneiras, diversos modos, como o ser humano encontra e escolhe de se conectar com aquilo que é imaterial. Ao longo dos milhares de anos, as mais diversas culturas do mundo desenvolveram sistemas e maneiras diferentes de se conectar com aquilo que é imaterial, se conectar com o espírito, a espiritualidade. E essas diversas maneiras, diversos modos, elas são chamadas, muitas delas, de religiões. Sem haver uma ecologia da interreligiosidade, do diálogo entre diferentes modos e maneiras de se conectar com o imaterial, nós também não vamos muito longe, né? Então, são, no meu ver, essas 3 ordens de ecologia, a espiritual, a social e a individual, o nosso maior desafio desses tempos. E toda essa gama caótica que tem acontecido tem nos colocado em xeque em cada um desses pontos, para que a gente possa realmente amadurecer, crescer e transpor, né, esse momento. Maravilha, Cacá, gratidão demais. Quando você fala desses 3 níveis, né, acho que fica fácil a gente
lembrar também, né? Tanto do pessoal para o social e também das 3 práticas, né? Que simples, né? Da respiração, a caminhada, mas de alguma maneira que a gente vai deixando para depois, ou não tem o tempo de fazer isso porque tem outras coisas. Me lembro da metáfora da pessoa que tá tão atrasada para chegar em algum lugar que esquece de colocar gasolina no carro e aí o carro para, né? Então, às vezes a gente acha que acelerar é o caminho, porque sempre foi o caminho de progresso, de tecnologias ou de evolução, mas a gente chegou num ponto agora, né, numa encruzilhada que mais disso, né, tá fazendo com que a gente chegue num caminho, né? Você trouxe o exemplo dos rios voadores, né, no começo da conversa, que essas coisas tão essenciais, a manutenção da vida na Terra, podem desaparecer, né? Então, realmente, essas práticas tão simples e tão profundas ao mesmo tempo são realmente essenciais. Essa compreensão, né, do nível individual para o coletivo que você traz também são muito poderosas. Eu queria mudar um pouco, Cacá, falar um pouco sobre a percepção que você tem hoje das relações entre as lideranças indígenas, né? Acho que a gente viu ali o Raoni recentemente, né? Sim. Foi uma imagem linda. Recentemente eu falei aqui com a Chai Surui também. Como é que você está vendo hoje essa relação entre as lideranças e daqui para frente? Quando eu tinha 20 e poucos anos, no início dos anos 80, uma das pessoas que mais me inspiraram na luta pela causa dos povos, né, indígenas foi o Raoni, assim também como foi o Ailton Krenak, assim também como foi o Mário Juruna. Eu sou dessa época. Essas pessoas são as pessoas que formaram, posso dizer, o meu caráter, a minha maneira de refletir o mundo tem muito a ver com uma inspiração que vem dessas pessoas. E o Raoni já era uma grande referência para todos nós que, de alguma maneira, nos anos 80, já lutávamos pela causa da natureza, pela causa do respeito à diversidade, pela causa dos povos. Quando chegou os anos 90, foram tempos onde, de algum modo também, eu acabei me tornando protagonista, a partir dessas inspirações, na relação com algumas atividades, ações, né? E nos anos 2000, uma pessoa já assim cansada da luta, porque mesmo tendo passado por experiências políticas onde a questão indígena tinha sido de alguma maneira considerada, as grandes questões não eram consideradas assim na sua inteireza. E de repente, que não é de repente assim, né? Em consequência de todos esses tempos de luta, em consequência também de muitos desastres, de muitas mortes, né? De muitas dizimações, ver uma figura como Raoni, do alto dos seus 90 anos, subir a rampa ao lado de um presidente da República e ao lado de uma diversidade de cidadãos, isso é importante também dizer, isso, para mim, é uma demonstração de uma vitória na soma de inúmeras derrotas, né? Vitória de um desejo de colocar aqui a necessidade de se respeitar uma visão de mundo ancestral, uma sabedoria ancestral e considerar as diversas civilizações que sustentam essa nação hoje chamada Brasil. Isso não quer dizer que eu acredite que da noite para o dia, em 4, 5 anos, todas as nossas questões serão resolvidas. Não estou dizendo isso. E não quer dizer também que o presidente, seja ele A ou B, que está ali ao lado, seja a pessoa ideal para estar. Eu cheguei a comunicar isso, o significado simbólico desse gesto, e recebi críticas, mas a pessoa X tem tais e tais
sequelas, tem tais e tais situações que nós sabemos ou não sabemos aqui, que fez ou deixou de fazer. Eu não estou nesse momento aqui referindo a esse instante, atribuindo uma outra pessoa como se fosse um herói, um salvador da pátria. Não, mas simbolicamente, né, o Estado dá visibilidade às culturas ancestrais, porque o Raoni representa todas as culturas ancestrais e o presidente representa o Estado. Isso é a primeira vez que acontece em toda a história do Brasil. Desde quando o Brasil nasce, os povos indígenas primeiro foram, no primeiro momento, uma consequência pensada e consciente, realizada pelo Estado, no caso a monarquia, de invisibilizar e destituir o seu poder, para que os territórios pudessem ser invadidos. Para haver a justificativa da invasão dos territórios, tiveram que destituir povos, dizimar povos e invisibilizar povos. Essa é a primeira relação do Estado com os povos indígenas. E depois, com o passar do tempo, houve a escravização de povos, houve a dizimação de florestas e, mesmo na mudança de monarquia, república, Estado Novo, militarismo, em cada uma dessas mudanças de projetos, se é que a gente pode chamar isso de projeto de Estado, nenhum deles colocou as culturas indígenas lado a lado, ombro a ombro, visível. Entendeu? Então, simbolicamente e historicamente, esse gesto é um gesto que com certeza vai repercutir, talvez ao longo de décadas, ou talvez até de séculos, espero que não, numa outra maneira de se relacionar com as nossas próprias raízes. Nós sabemos que uma pessoa que não olha para suas raízes e uma nação que não olha para suas raízes não prospera. A prosperidade e a saúde está diretamente ligado ao modo pelo qual nós conectamos com nossas raízes. Então, simbolicamente, esse gesto, ele terá repercussões muito boas para o Brasil, não só para os povos indígenas. E vendo a figura do Raoni ali, me alegrou a alma, né? Como com certeza alegrou a alma de milhões de pessoas, indígenas e não indígenas. Foi um gesto muito importante, um gesto histórico. E Cacá, caminhando infelizmente aqui para o final do nosso papo, o tempo voou. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o espaço Aranduverá, que eu estive aí. Aqui, quem estiver em Florianópolis, na região sul da ilha, num espaço que chama Oca, tem um espaço incrível ali que tem desde os livros do Cacá até produtos feitos por indígenas maravilhosos, assim. Então, um espaço lindo que tem várias atividades também. Então, se você puder falar um pouco do espaço, dos cursos que vão ter, das práticas, possibilidades, produtos, enfim, para o pessoal que está em Floripa, que passar por Floripa, recomendo mesmo quem for passar só para visitar algum lugar e ir lá conhecer, que é um lugar único também. Sim, o Aranduverá, ele é um espaço que nasceu de um desafio, de uma série de questões. Primeiro que é um espaço que fica dentro de um shopping center, né? Mas não é um shopping center qualquer. O Oca Floripa é um shopping, um open shopping, como chamam aqui, situado no Campeche, que é uma região que fica no sul da ilha de Florianópolis e que tem como proposta ser um lugar que acolha representações, empreendedores locais e tem uma relação com a comunidade local e global de oferecer também oportunidades culturais. E o Oca e o Aranduverá, quando nós recebemos uma proposta de parceria dentro desse lugar, tem ali o desafio de estarmos num centro urbano, o desafio de estar no espaço de consumo
E como lidar no centro urbano, no espaço de consumo, com um princípio que é o princípio que me norteia, né, há muitas décadas, que é o princípio de difusão, de promoção dos valores e da cultura dos povos indígenas, né? De um modo que, dentro de uma lógica de produto, produção, consumo, fosse sustentável e fosse mais do que isso, fosse também uma experiência de troca de saberes. Então, o Aranduverá, ele é isso, né? Ele pode ser uma loja, mas ele é um lugar também onde nós temos ali experiências vivenciais, pequenos seminários, palestras, oficinas, onde nós trazemos representantes dessas culturas imemoriais, seja através de produtos ou de pessoas, para compartilhar com a sociedade, com a comunidade, assim, visões de mundo, arte, artesanato, trocas de ideias, rodas de conversa, meditações, né, experiências vivenciais. Esse é o Aranduverá, é uma experiência nova, né, dentro de um lugar, né, urbano, com todas as suas necessidades, né, urbanas de manutenção, de manter também uma qualidade na vida das pessoas. Esse é o Aranduverá. Tem conseguido, espaço incrível, recomendo de novo para quem estiver em Florianópolis ou estiver passando por Florianópolis de conhecer e também se informar sobre os cursos, né, que vocês divulgam tanto na página Aranduverá como na própria página do Kaká. E queria também ouvir, Kaká, das redes sociais, né, melhor jeito das pessoas entrarem em contato contigo, te acompanharem pelo Instagram mesmo. Qual que é só deixar de novo aqui o Instagram para o pessoal te acompanhar. No momento, nós sabemos que as redes sociais ocupam também um ponto de comunicação muito importante, né, que a gente não pode dispensar na sociedade de hoje. E o Instagram tem sido uma dessas redes importantes. No Instagram, se vocês procurarem na Aranduverá, vão ver lá nossas atividades, a nossa proposta. Meu Instagram pessoal é kaká.verá, com W, onde também eu comunico, dissemino algumas coisas. No YouTube, eu tenho um canal no YouTube onde eu destino esse canal a pequenas palestras, falas, trocas, ou trazer assim experiências assim de outras tradições e culturais, né? E esse tem sido nossa maneira de comunicar, né? Também pelo Facebook, né? Na página do Kaká Verá. E eu convido vocês a virem a nos visitar, aqueles que estão passando por Florianópolis, os que são de Florianópolis, virem nos visitar. E os que não são, podemos ter encontros virtuais. Me acompanhem na página do Instagram, que periodicamente eu realizo seminários, vivências virtuais, né? Aprendidos com a pandemia nos mobilizou para dominar essas ferramentas aí virtuais. Então, nos acompanhem por lá. Maravilha, Kaká. Gratíssimo. Antes da gente acabar, só queria ouvir uma ou mais recomendação de livros, conteúdos, ou sejam seus próprios livros, ou livros de pessoas que te marcaram, só para a gente fechar a conversa. Sempre o pessoal gosta de indicações de, sejam livros ou filmes, ou qualquer forma, músicas, né, qualquer tipo de conteúdo que você queira passar, sejam seus mesmos, sejam de pessoas aí que você recomenda pelo momento atual ou que te transformaram de alguma maneira. Ótimo, nossa, agradeço aí que também esse espaço aqui, porque uma das maneiras de realizar a promoção da cultura, da visão de mundo, né, dos nossos povos ancestrais é através da literatura. E eu faço parte de um movimento de escritores indígenas. Nós temos inúmeros escritores indígenas. Eu mesmo, né, eu tenho 12 livros publicados, alguns deles estão aí na ativa, estão no prelo, né? Podem ser encontrados aí nas livrarias virtuais, Editora Perópolis, Editora Polar, na Amazon. Enfim, procura lá, Kaká Verá, livros, vocês vão achar. Mas eu sugiro também vocês
pesquisarem autores indígenas. Nós temos o Daniel Munduruku, um autor incrível, Cristino Apixana, Eliane Potiguara, Ailton Krenak, que tem sido, assim, inclusive, sucesso assim, né, na literatura, com seus ensaios, né? Então, eu sugiro vocês lerem autores indígenas, né, conhecerem essas variedades, essas variantes, assim, de visões de mundo, assim, dos povos indígenas, mesmo como um entretenimento, mas como uma possibilidade de você ampliar uma visão de mundo, né, e incluir essa visão de mundo ancestral. Vale a pena. No Aranduverá nós temos toda a literatura dos povos indígenas disponíveis. Mas como a gente está falando aqui num lugar que também é virtual, acesse o Google e procure autores indígenas que vocês vão encontrar lá. Vamos colocar aqui todos os links e nomes que o Cacá falou, a gente vai colocar aqui. E queria te agradecer demais, Cacá, pelo tempo, pela energia, pela troca, pelos conhecimentos. E em breve volto para o espaço aí, não vejo a hora de voltar para uma próxima prática ou para bater um papo mesmo. E te agradeço demais pelo tempo. Obrigado, eu que agradeço por abrir esses caminhos, né? Por abrir esses caminhos através do diálogo, da fala, né? Nós precisamos cada vez mais desse tipo de roda de conversa, né? Agradeço muito. Água de Eveté. Valeu. É isso aí, galera. Papo de hoje especial demais. Cacá Verá, um mestre, professor. Aprendo demais com ele, a sabedoria dos povos originários. Uma honra ter o Cacá aqui. Espero que vocês estejam gostando, galera, dessa 5ª temporada do Abrindo Caminhos. Foco em impacto socioambiental, ESG, sustentabilidade. Sigam a gente aí que daqui a 2 semanas tem mais. Só gente fera aqui no Abrindo Caminhos.